Bem, boa noite a todos, boa noite à nossa comunidade. Estamos hoje numa reunião extraordinária para avaliação do projeto de lei 043, ao qual a gente enviou ofício, como foi combinado aqui nessa casa, para a associação e para o sindicato. A associação não delibera sobre o assunto porque são sócios, são entidades recreativa, praticamente, a associação. Como o sindicato dos funcionários delibera, o sindicato então marcou uma reunião com todos os funcionários, a pedido do presidente do sindicato, a todos os funcionários. E essa reunião eles deliberaram que era o projeto de lei 043, a qual os funcionários públicos, sócios do sindicato, avaliaram o projeto e nos mandaram a resposta. Então eu peço para que a nossa secretária dê a resposta do sindicato que veio até aqui. Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Cerrito, ofício 005 de 2025, Cerrito, 12 de setembro de 2025. Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara de Vereadores de Cerrito, João Lidir Ferreira de Castro, Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Cerrito, CNPJ 071 893 490 1000 invertido, hífen 62, localizado na rua Lídio Leão Bento, número 87, Centro de Cerrito, neste ato representado por seu presidente Adilson Alcântara Huckenberg, vem, como devido acatamento legal, responder ao ofício número 072 da Câmara de Vereadores de Cerrito. Após reunião realizada com os funcionários no dia 11 de setembro do corrente ano, nas dependências do sindicato, ficou acordado entre os participantes da referida reunião que aceitarão o depósito em conta corrente dos valores do Vale Alimentação. Adilson Alcântara Huckenberg. Para ficar bem claro, essa casa aqui, ela trabalha com transparência, trabalha sempre honrando o voto de cada um dos nossos RTs. E como esse projeto era um projeto polêmico, os vereadores pediram então que os funcionários dessem um tipo de um parecer sobre o projeto. Então a gente fez tudo dentro da transparência, sem picuinhas com ninguém. Então eu quero deixar bem claro a nossa comunidade. Então vou passar o projeto para que a nossa secretária faça a leitura do CAPT, para que as comissões depois se manifestem. Projeto de lei número 043 de 2025 autoriza o Poder Executivo a acreditar em pecúnia, de forma excepcional, o valor referente ao Vale Alimentação dos servidores municipais. Parecer da CCJ. Parecer 056/2025. A comissão incluiu em pauta para análise, votação e emissão de parecer o projeto de lei número 043/2025, de iniciativa do Poder Executivo. Assim, esta comissão, em reunião e votação ocorrida no dia 12 de nove de 2025, conforme a ata número 029/2025, após análise, deliberou dar o seguinte parecer. Em relação aos aspectos constitucionais e demais matérias de competência desta comissão, emite-se por unanimidade parecer favorável à aprovação do referido projeto. Este é o parecer. Cerrito, 12 de setembro de 2025. Presidente Nara Megaré, secretário Mauro Guerreiro e relator Rodrigo Garcia. Passamos à Comissão de Orçamento e Finanças. A comissão incluiu em pauta para análise, votação e emissão de parecer o projeto de lei número 043/2025, de iniciativa do Poder Executivo. Assim, esta comissão, em reunião e votação ocorrida no dia 12 de nove de 2025, conforme a ata número 021/2025, após análise, deliberou dar o seguinte parecer. Em relação aos aspectos orçamentários, financeiros e demais matérias de competência desta comissão, emite-se por unanimidade o parecer favorável à aprovação do referido projeto.
Este é o parecer Cerrito em 12 de setembro de 2025. Presidente Moisés Vilela, secretário Bruno Carrocha e relator Marquinhos Guidotti. Os presidentes das comissões querem se manifestar? Presidente, essa casa cumpriu com o seu papel, oficiou ao Sindicato dos Trabalhadores para que os funcionários pudessem opinar sobre o Vale Alimentação. Não houve convites, né? Eu não fui convidada, houve, eu acho que uma comunicação entre os grupos, acho que os presidentes do sindicato, eu acho que professores e associação, colocaram em vários grupos onde os funcionários participam. Eu, como não pertenço, não sou sócia, então eu não fiquei sabendo através de outras pessoas. Eu sabia da reunião, não me fiz presente porque iriam me ver como vereadora e eu acho que não era um assunto, na minha opinião, não era um assunto para vereador, eu acho que era um assunto para os funcionários. Apesar de ser funcionária, não me senti à vontade para ir participar da reunião, porque não queria influenciar em nada de maneira alguma. Então, não fui, eu sabia da reunião, mas não fui convidada, mas eu sabia da reunião. Não me fiz presente por isso, porque era uma decisão que os funcionários que estavam discutindo sobre o assunto, uns queriam, outros não queriam, eles se fizeram presente lá. Soube que foram bem poucos participantes, mas os que estavam lá, né, deram sua opinião, e então o que chegou até nós, que optaram então por receber o dinheiro em suas contas. Então era isso, presidente, muito obrigado. Presidente Deus. Senhor presidente, nós preocupados com a situação dos funcionários, porque a gente sabe que os funcionários públicos é o eixo do município. Mandamos esse ofício, obviamente ele se reuniu, porque aqueles que tinham interesse, mas a nossa preocupação, presidente, era com aquelas pessoas que estão endividadas e o banco automaticamente, quando entra, né, alguma coisa na conta e ela está endividada, automático já sai essa verba. Então, a preocupação é essa. Né? Agora, conversando com o jurídico e já esclarecendo aí para os funcionários, aqueles que têm esse tipo de problema, que procurem. Né? Hoje tem uma nova lei, uma lei federal de endividamento, e tem uma lei anterior que no máximo pode ser 30% do seu subsídio que pode ser tirado como empréstimo. Mas a gente sabe que tem o crédito minuto, tem outros tipos de tirar o dinheiro do banco. Então, essa nova lei, né, se procurarem, alguém, um advogado, obviamente, para que entre com recurso e automaticamente vai ser feito um novo empréstimo. E esse empréstimo vai distribuir e no máximo 30% do salário. Então, hoje eu sei de pessoas que recebem 70, 100 reais, 200 reais por mês de salário por conta da dívida. É claro, as pessoas têm que se conscientizar também que tem que ter um fluxo de dinheiro que sai, que eles recebem, tem que ser compatível com a sua despesa. Mas, infelizmente, tem alguns que extrapolam, e esse é o grande problema que nós temos. Porque imagina, um funcionário regular receber 100 reais, 200 reais por mês. Esse vale, que foi esse CAD, que nos atrapalhou bastante, mas dia 14 caiu 600 reais na conta, e isso, lá no meio do mês, automaticamente supria algumas necessidades. Mesmo que a gente sabe que é pouco, 600 reais, mas então algumas pessoas vão ficar com esse problema. Então eu já estou adiantando, se estamos ouvindo, que procurem para resolver esse problema. Fazer um novo, na realidade é um novo empréstimo, e esse empréstimo no máximo 30% sara todas as dívidas, e ele fica recebendo 70% do salário do subsídio dele. Então essa é a dica, presidente, a preocupação aqui de todos os vereadores, principalmente com os funcionários públicos, porque a gente sabe que aqui a dependência da folha, hoje o Vale Refeição dentro do município, ele está em torno de 180 mil reais. Então, você imagina que é significativo para o município inteiro.
Obrigado, presidente. Os demais vereadores querem discutir? Pode falar, vereador. Boa noite, presidente João, demais vereadores. Ontem o Mauro e o Rodrigo estivemos presentes lá e a gente foi mais também para tirar alguma dúvida que eles tivessem quanto a nós votar aqui o projeto. E nós tiramos a dúvida do secretário Jubilar, que foi bem claro, que esse depósito em conta não vai atingir o funcionário nem no imposto de renda e nem nos outros descontos que ele tem. Não vai somar, né? Aí o FII hoje me procurou referente ao PIS-PASEP, isso aí vai se estender por uns 6 meses no mínimo. Do PIS-PASEP eu não consegui conversar com o secretário Jubilar, nós tínhamos que tirar depois essa dúvida, claro, nós vamos votar hoje a favor, aí depois ver se não prejudica, porque passa ali do valor que os servidores têm direito ao PIS-PASEP, que é aquele 14º salário, de repente daqui um pouco prejudica. Mais um vereador? Presidente, ontem eu, o Rodrigo e o Adriano estivemos presentes para tirar algumas dúvidas, até para a gente entender lá, para não chegar só no ofício e a gente saber o que aconteceu, o que resolveram lá. A gente viu alguns com as dúvidas de um jeito, outros de outros. A importância do Jubilar estar lá ontem também, tirar essas dúvidas aí, e porque tinha 2 alternativas, né? Uma alternativa era ir na conta, a outra esperar o cartão. E ninguém lá quis esperar o cartão, né? Todos, acho que só teve uma pessoa que não levantou a mão ali para votar, porque ela estava negativada, as outras todas votaram a favor. E muitas pessoas. Mais ou menos. E fora as outras pessoas por fora aí que procuraram talvez acredito, alguns vereadores para que colocassem na conta. Isso foi claramente, a gente conseguiu entender lá, por isso que a gente foi lá, para saber o que o pessoal, porque não é só a votação, era o que o pessoal queria, o que o pessoal queria realmente. Então a gente entendeu claramente lá o que eles precisavam, e até o Adriano se estendeu mais alguns assuntos lá com o Jubilar, por isso que foi tão importante essa reunião. Obrigado. Só para contribuir também, foi solicitado por eles também, né, que até pela vontade, não sei da maioria, mas os que estavam presentes, que fosse sempre depositado em dinheiro em conta, porque acontece que isso aí é um pregão, né, então o FaceCard pode vir com outro nome e vai para uma licitação, pode acontecer de vir outro cartão. Então, eu acredito que esse problema, claro, tem os dois lados, né? Mas esse problema, a maioria que estava ali até queria que continuasse sempre com depósito em dinheiro. Tá bem? Só para reforçar o que o Rodrigo falou, o que o Jubilar falou? Que até o Tribunal de Contas já, o Vale Alimentação já é pago na conta, assim. Então, isso não teria problema, legal. Então, isso foi o que os funcionários passaram para nós ontem, né? Que o desejo deles é que seja colocado em conta todo dia 14. Isso o Jubilar vai ver mais para frente, ver se consegue. Esse desejo de quem estavam lá, né? Isso. Tinha 30 pessoas, são 250 funcionários. Se o sindicato vai ter que fazer uma reunião novamente geral. Mais um vereador? Pois não, vereador? Boa noite, presidente. Boa noite, demais colegas. Boa noite, comunidade que nos assiste. Primeiramente, não me fiz presente porque eu era sabedor dessa reunião. Então, desde já peço desculpas aos funcionários que possam ter interpretado alguma coisa errada. Não me fiz presente porque eu não era sabedor, não fui convidado, então não estava presente. Mas sempre estarei ao lado dos funcionários. E dizer, presidente, o senhor está de parabéns, porque eu acho que aquele dia, segunda-feira, ficou acordado aqui, entre nós 9 vereadores, a ser enviado esse ofício que o senhor enviou, e o presidente do sindicato convocou os seus funcionários, e eles estiveram lá ontem, e, conforme o relato do Adriano, do Mauro e do Rodrigo, por unanimidade praticamente, votaram a favor. Então, cabe a nós aceitar, votar conscientes todos, porque é a decisão do próprio funcionário. Muito obrigado. Bem, vou colocar então a votação, vereador Rodrigo.
Favorável. Vereador Marcos. Favorável. Vereador Mauro. Favorável. Vereadora Nara. Favorável. Vereador Moisés. Favorável. Vereador Filho. Favorável. Vereador Bruno. De acordo. Vereador Adriano. Favorável. Então, o projeto de lei 043 de 2025 foi aprovado por unanimidade. Era isso por hoje, então. Boa noite à nossa comunidade que nos acompanhou até hoje. E sempre dizer aqui, a clareza, a nossa Câmara de Vereadores sempre às claras e sempre fazendo para o melhor para a nossa comunidade, para os nossos servidores públicos. Boa noite a todos.